Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a um novo episódio de Friday Game. Hoje tenho para vocês aqui um pequenino jogo de cartas, um dos novos Pocket Games de Advir. É um jogo que já chegou cá a casa há algum tempo, ainda o ano passado, em 2022, mas que ainda não os tinha trazido e não os tinha falado sobre ele. É ele o Regine. Aproximar aqui um bocadinho, assim, Regine. É um jogo de cartas de 2 a 4 jogadores com uma duração estimada de 30 minutos e para mais de 10 anos. Vamos então ver o que é que contém aqui a caixinha de Regine e as regras básicas de como jogar e preparar um jogo destes. Então, Regine vem assim nesta pequena caixa, tem umas ilustrações muito giras e fala-nos aqui um bocadinho sobre a história de Regine, sobre o fim do século XVI, com as cortes na Europa e um bocadinho daquela jogo de cintura que os monarcas e os nobres tinham de ter durante os seus reinados. Para este jogo nós temos várias fases, temos 3 fases: construir a mão, que é a primeira, a segunda as apostas e a resolução. Ao longo deste turno, destas fases, temos vários componentes que vamos utilizar, assim como várias cartas. As cartinhas têm aqui várias ilustrações, vários poderes. É um jogo um bocadinho confuso para começar a interiorizar. Eu próprio ainda, depois de ler várias vezes as regras, ainda estou assim um bocadinho a balançar no gameplay, porque é bastante confuso. Então aqui nas cartas são 4 naipes, temos as rainhas, os bobos da corte, os pares e o jogo, que são estas cartas de naipe, ou seja, os pares, as rainhas, o jogo e os bobos da corte. E isto basicamente é o display do jogo, e durante a preparação nós distribuímos 4 cartas a cada jogador. Além disso, as cartas, o deck tem vários elementos. Temos os bobos da corte, os camponeses, os assassinos, os cortesãs, os arautos, os cavaleiros, as rainhas, as princesas. Ou seja, isto é uma princesa, os 5 são os assassinos, os bobos da corte, as rainhas, em que o 10 é vermelho. Tem que ter atenção porque o 10 muda relativamente às princesas. Temos aqui os camponeses, as cortesãs, os cavaleiros e quem é que nos está a faltar? Os arautos. E estas são as cartas do jogo. Cada carta destas, tirando as rainhas, tem poderes quando são jogadas, cá em baixo, e que eu aconselho a darem um olhinho na vossa primeira vez em que jogam, aqui, o que é que cada uma delas faz. Pronto. Posto isto, como é que se joga e como é que se prepara aqui o jogo de Regine? Depois de porem estas 4 cartas, que servirão para a ronda das apostas, a segunda ronda, vocês distribuem 4 cartas a cada jogador. Vamos supor que estamos a jogar um jogo a 2. 4 cartas a cada um deles e põem o baralho aqui ao lado. Por isso, quando vocês constroem a vossa mão, vocês devem construir uma mão de 4 cartas por forma a poderem depois fazer as apostas. Na ronda das apostas vocês vão apostar peças destas no que é que vocês acham. Ou seja, vamos apostar consoante por ordem, primeiro nas rainhas, depois nos bobos, nos pares e no jogo, em que dizem que vocês serão capazes de ter este. Nas rainhas, quem tiver mais rainhas ganha. Ou seja, se vocês tiverem mais rainhas na mão, vão apostar nas rainhas para tentar ganhar esse ponto mais os pontos das apostas. O mesmo para os bobos, para os pares, ou seja, um par, um trio e 2 pares. Ou seja, 2 pares ganham um trio. E depois o jogo.
que é quem tiver 31 pontos ganha 2 pontos e quem tiver de 40 a 32 ganha 1. Ou seja, com a soma destes valores. No momento em que vocês fazem este momento de construir deck, o que é que vocês podem fazer? Podem descartar uma carta e comprar outra, trocar quaisquer cartas. Imagine-se que eu tenho isto e quero trocar este 5, faço isto e compro uma nova carta. Ok? Pronto. Posso também jogar uma carta e, jogando uma carta, vamos fazer aqui a ação correspondente, o poder correspondente, ou seja, isto é uma princesa, o jogador descarta uma carta à sua escolha da sua própria mão e tira uma nova carta do baralho, ou seja, o outro, o nosso oponente. E nós recolocamos. E esta carta fica aqui e faz parte da nossa mão quando nós jogarmos. Passado este momento, quando todos passarem, vamos às rondas das apostas, em que cada um, sem mostrar as suas cartas, faz as apostas correspondentes nos locais. Se eu apostar e o jogador não quiser apostar, automaticamente eu ganho todos os pontos respectivos. Ganho mais um ponto e vamos buscar aqui ao saquinho dos pontos, os pontos correspondentes. No entanto, podemos querer dobrar os pontos. Imagine-se que eu apostava um ponto, o jogador apostava um ponto e eu poderia dobrar. Ao dobrar, pronto, os pontos contariam vezes 2. Sendo que, se depois de dobrar o oponente desistir, ele pode retirar o ponto dele e eu ganho imediatamente o que ali estiver. Mas não, vezes 2. Só se a ronda for até ao fim. Pronto. Nas rainhas, ganha quem tiver o maior número de rainhas. Nos bobos, ganha quem tiver o maior número de bobos. Nos pares, um par exatamente igual, bobo, dá um ponto. No entanto, mesmo que seja 10-10, isto não é um par porque são diferentes. Ou seja, isto é uma princesa, isto é um cavaleiro, não faz par. Aqui os 31 podemos apostar, e neste caso eu não teria 31. Se eu tivesse, por exemplo, esta. Em vez de um bobo, eu poderia ter que concorrer ao 31 e ganhar esses pontos. Depois de terminada a ronda das apostas, vamos averiguar quem efetivamente tem os pontos. Os pontos são ganhos e o primeiro a chegar a 31 pontos ganha. Ok? É assim um jogo um bocadinho confuso. As primeiras vezes que se joga, porque construir a mão, fazer as apostas, fazer a resolução. Em caso de empate é também um bocado dúbio, porque nas rainhas e nos bobos ganha quem tiver mais pontos na mão, sendo que aqui nos pares, pronto, 2 pares ganham a um trio e um trio ganha a um par. Está mais ou menos equilibrado aí e posto por ordem o que é que ganha ao quê. Sendo que pares com números mais altos ganham a pares com números mais baixos. É quase como um póquer, por assim dizer. Bem, e este é o jogo Regine, um dos novos Pocket Games da Devir. Um jogo que rápido de aprender, algo confuso de interiorizar, estratégico, tem uma complexidade ainda um bocadinho elevada, tendo em conta a construção da mão e o regime das apostas, mas, tendo em conta isso e tudo isso passado, é um jogo divertido, competitivo e que vos vai pôr rapidamente a jogar. Bem, em breve trago-vos os outros Pocket Games da Devir, que também já cantam cá em casa. Bem pessoal, desejo continuação de uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana.